Na contemporaneidade, a maneira mais comum de se combater a deterioração dos diversos materiais é proteger suas superfícies, aplicando-lhes uma película resistente que impeça a ação dos agentes de destruição ou corrosão. Tais películas podem vir a ser obtidas através de tintas, vernizes, lacas e esmaltes. As tintas são constituídas essencialmente de uma suspensão de partículas opacas, denominadas pigmentos, em veículos fluidos. Essas partículas são responsáveis por cobrir e decorar a superfície, enquanto o veículo tem a função de aglutinar as partículas e formar a película de proteção. Classificação das tintas. A divisão da classificação de tintas compreende uma grande variedade, onde podemos ter a formação digital a partir de catálogos disponíveis para comercialização de acordo com o livro Materiais de Construção, mas tratando-se da subdivisão das tintas, abordaremos então as tintas a óleo, as tintas plásticas emulsionáveis, tintas para caiação e as tintas especiais. Classificação das tintas a óleo. Solventes, cuja função é baixar a viscosidade e evitar a sedimentação de pigmentos, porém precisam ser bem escolhidas para aplicação, evitando assim possíveis patologias. Tintas secantes, por sua vez, modificam a velocidade da absorção química do oxigênio, funcionando como catalisadores. Para as tintas a óleo, tem-se também as tintas de pigmentos, as pigmentos reforçadores e cargas, tintas de veículos, tintas de tixotrópicas e as tintas de pulverização, que previnem a destruição da película de polímero, absorvendo as radiações ultravioletas. Tintas para caiação. Mais conhecida por cal, seu principal componente, possui completa aderência a diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de alta aspereza. Ela pode ser aplicada em paredes internas e externas, muros e fachadas, sendo contraindicada para aplicações sobre massa acrílica e corrida, por possuir baixa aderência, e em superfícies lisas demais, como as cerâmicas, por exemplo, ou o concreto armado, já que o cal não protege a armadura da corrosão. Pode-se também adicionar pigmentos e alguns elementos para aumentar a aderência e a durabilidade, e possui benefícios como baixo custo no mercado e a fácil localização para a adesão do produto. Tintas plásticas emulsionáveis são as tintas em que a resina não solúvel é convertida em uma emulsão, ou seja, a mistura entre dois líquidos emissíveis, cujas algumas funções são plastificante, ou seja, modifica a dureza e a flexibilidade da resina usual, agentes sequestrantes, que reduzem o efeito de coagulação, função de pigmentos, que fornece cor e alta cobertura, função de anti-espuma e dentre outros. Tintas especiais. Para as tintas especiais, temos as tintas resistentes ao calor, que evitam as ações causadas pela alta temperatura, como o surgimento de ampolas e bolhas, sendo usada largamente para acabamentos de fornos e chaminés, por exemplo. Temos também as tintas retardadoras de combustão, tornando os materiais revestidos mais resistentes à combustão, ou seja, dificultando a queima desses materiais. Outro tipo classificado das tintas especiais são as tintas indicadoras de temperatura. Elas apresentam uma mudança de coloração em pontos quentes do material revestido. Outros tipos são as tintas de anticondensação, as de inibidoras de desenvolvimento de organismos, tintas luminescentes, fluorescentes e as tintas fosforescentes. Agora, iremos falar um pouco sobre a generalidade dos vernizes. Os vernizes são soluções de gomas, resinas naturais, obtidas através de vegetais e da seiva deles ou sintéticos. Quando os vernizes secam, eles formam uma película transparente ou translúcida.
Os vernizes podem ser à base de óleo, que contém resina e um óleo secativo como componentes básicos e que se transformam em películas por reações químicas, quando em contato com oxigênio ou a polimerização. Os vernizes também podem ser à base de solvente, como água raiz, tinta, terebentina, entre outros. Neste caso, a película é formada através da evaporação do solvente. A propriedade do verniz depende da resina e do óleo que ele se dissolve. Um verniz contendo altas proporções de óleo em relação à resina apresenta maior flexibilidade do que o que contém uma menor proporção. Com a grande variedade de resinas sintéticas que existem atualmente e as modificações que podemos introduzir nas soluções dos vernizes, é possível atender às mais variadas demandas. Conhecer as propriedades de cada verniz é fundamental para uma boa prática construtiva. Por exemplo, um verniz que possua alta resistência à água pode ser muito quebradiço para ser utilizado em um assoalho. Um verniz que é adequado para ser utilizado em interiores nem sempre é recomendado para ser utilizado em exteriores. As lacas são compostas de um veículo volátil, uma resina sintética, um plastificante, as cargas, que são líquidos de baixo custo adicionados para diminuir a viscosidade do meio e, eventualmente, um corante. Os plastificantes são adicionados para resultarem em películas flexíveis. Eles agem como um lubrificante interno das macromoléculas. As películas formadas por lacas, vernizes e esmaltes podem ser submetidas a um processo de cura térmica. As resinas, neste caso, são termofixas, que sofrem policondensação induzidas pela elevação da temperatura, formando desta forma uma película rígida e mais estável. Os dois principais tipos de vernizes são os vernizes à base de óleo e os vernizes à base de solventes. Os vernizes à base de óleo são os que contêm uma resina e óleo secativo como componente básico para a formação da película, sendo transformados em película útil principalmente por reações químicas. Os vernizes à base de solvente são convertidos em película útil principalmente pela evaporação do solvente. E ainda se tem os vernizes à base de água, que são os mais recentes. Existem 3 classificações para verniz: o fosco, que não confere nenhum brilho à peça, o acetinado, que confere um brilho discreto, e o brilhante ou alto brilho, que deixa a peça com destaque maior. Dentre essas classificações, há variações de acordo com o tipo de peça e o local da aplicação, se é externo ou interno. Dentre os vernizes mais comuns no mercado temos o verniz para madeira, que é usado para amaciar e alisar madeira, proporcionando um fino acabamento. O verniz poliuretano, que é indicado e pode ser aplicado nas seguintes superfícies: madeiras internas e externas de casas e apartamentos. A pintura com verniz de poliuretano é uma ótima opção de acabamento para superfícies internas e externas, pois esse tipo de verniz é resistente e durável. Verniz tingidor é um verniz utilizado para dar cor à madeira. O verniz para concreto é usado para dar acabamento no concreto, deixando o mesmo aparente ou com cor. E por fim, o verniz acrílico. Geralmente são à base de água ou verniz à base de solvente, aplicado sobre peças de artesanatos. Tintas e vernizes na construção civil. Quando falamos nas tintas e vernizes no sentido mais abrangente, compreende-se qualquer material de revestimento de consistência líquida ou pastosa, apto a cobrir, proteger e colorir uma superfície. Sua função é proteger a superfície contra as intempéries, embelezá-las, proporcionar boa distribuição da luz e melhores condições de higiene. Seu uso em alvenaria evita o esfarelamento, a absorção de água da chuva e da sujeira, o desenvolvimento do mofo e de algas. Enquanto na madeira, a pintura e o envernizamento evitam a absorção de água e de umidade, que geram rachaduras e o apodrecimento deste material. Tintas mais utilizadas na construção civil. Tinta látex PVA, aplicada em superfícies de alvenaria, gesso, metal e madeira.
Tinta acrílica, aplicada em superfícies de alvenaria, madeira, metais fibrocimento e telhas cerâmicas. Tinta a óleo, aplicada em superfícies de metais, madeiras e alvenaria. Esmalte, aplicado em superfícies de madeira, ferro, aço galvanizado, aço carbono, alumínio e alvenaria. E o verniz, utilizado em superfícies de madeira, concreto e tijolo. Algumas patologias que acometem as tintas são elas: a eflorescência, que são manchas esbranquiçadas que aparecem na superfície pintada. O desagregamento, que ocorre pela destruição da tinta que se esfarela, destacando-se da superfície juntamente com as partes do reboco. O descascamento, que acontecem com pinturas feitas sobre paredes com caiação. As manchas amareladas em paredes e tetos são provocados por umidade, gordura e fumaça de cigarro. A saponificação, que são manchas que aparecem nas superfícies pintadas, provocando o retardamento indevido da secagem dos esmaltes e tintas a óleo, deixando a superfície pegajosa. O enrugamento, que ocorre quando a tinta é aplicada em uma camada muito espessa. E as crateras. Este problema ocorre devido à presença de óleo, graxa ou água na superfície a ser pintada e também quando a tinta é diluída com materiais não recomendados, como gasolina e querosene. A melhor maneira de evitar essas patologias é empregando de forma correta todo o material, utilizar mão de obra especializada e adquirir sempre matéria-prima de qualidade.